Como é que vocês estão? Meu nome é Stefano, eu sou professor de Ciências da EJA para o 8º e 9º ano. A nossa aula de hoje se chama A Escala de Mohs, Dureza de Materiais. Para a aula de hoje, nosso eixo temático é empreendedorismo e educação financeira. O objetivo da aprendizagem é saber combinar leituras, observações, experimentações e registros para coleta, comparação entre explicações, organização, comunicação e discussão de fatos e informações. Já o objetivo desta aula é compreender a propriedade de dureza dos materiais por meio da comparação de diferentes minerais, identificando o contexto e a finalidade para os quais são indicados. E lembre de registrar sua presença aqui nessa aula pelo QR Code que está aqui na tela. Aponte a câmera do celular para ele e marque presença aqui, beleza? Vamos lá! Quando dizemos que um material ou um objeto é duro, o que queremos dizer com isso? Podemos achar um colchão, duro, muito duro para se deitar, um pão dormido muito duro para se morder, ou uma pedra muito dura para se quebrar. Isso meio que dá a entender que dureza tem certa ligação com a resistência de um corpo ou de um material que tentamos quebrar ou partir. Exceto no caso do colchão, onde a gente só quer deitar mesmo. Mas será que isso é o correto? A gente vai descobrir ao longo da aula. Gente, apesar de usarmos o termo duro para qualquer material que consideramos resistente, a verdade é que a dureza é uma propriedade física da matéria, característica dos minerais. E falar de minerais é falar dos corpos não vivos formados em ambiente geológico. Então, nesse contexto, estamos falando de terra, estamos falando de pedras. Mas o que significa realmente a dureza de um mineral? O que torna alguns minerais mais duros que outros? Certo? Então, me responda em seu caderno a pergunta da aula de hoje. Qual é a relação entre a dureza e a fragilidade de um mineral? Ao fim da aula, a gente vai ter descoberto. Estudantes, a dureza de um material é definida como sua capacidade de riscar outros materiais. Dê uma olhada. E é uma propriedade muito interessante por ser também diagnóstica. Mas o que isso quer dizer? Significa que podemos usar a dureza de um material, de um mineral no caso, para fazer sua identificação. Na prática, a dureza de um mineral é identificada quando riscamos sua superfície com um material de dureza já conhecida, sendo que essa dureza é dada em valor numérico. Assim, quanto maior o número, mais duro é o material. E, apesar de nem todo mundo saber disso, alguns materiais e objetos que a gente tem em casa já são fabricados com um valor de dureza definido. Deem uma olhadinha nesse quadro aqui. Palito de fósforo possui dureza 1.1. As unhas humanas possuem dureza 2.5. O vidro de janela, que está aqui, ele possui dureza 5.5, assim como o prego. Uma lima de ferro, dureza 6.5. E, vejam isso, o esmalte dos nossos dentes pode chegar até dureza número 8. Então, meus dentes são mais duros que uma lima de ferro? Não os dentes exatamente, mas o esmalte que reveste eles, o revestimento dos dentes. Por sinal, o esmalte dos dentes é a substância mais dura de todo o corpo humano. E também é possível regular a dureza de um material usando a escala de dureza de Mohs como referência. Essa escala foi criada por esse cara aqui, Frederic Mohs, em 1824. Mohs era um mineralogista, significa que ele estudava os minerais e fez essa escala utilizando 10 minerais com durezas diferentes. E eles são os seguintes. A gente tem o talco com dureza 1, a gipsita com dureza 2, calcita, dureza 3. Fluorita tem dureza 4, apatita, dureza 5, ortoclásio, dureza 6. O quartzo, a areia no caso, só em tamanhos diferentes, dureza 7. Topázio tem dureza 8. O rubi, dureza 9.
E o diamante, a rocha mais dura do planeta, tem dureza 10. Nessa escala, cada mineral vai conseguir riscar os minerais abaixo dele em valor numérico. A gente pode ver aqui, estamos com eles numerados de 1 a 10 de baixo para cima. E o topázio, por exemplo, ele consegue riscar o quartzo, porque está acima dele. Só que ele não consegue, por exemplo, riscar o rubi, certo? Porque o rubi é dureza 9. Já o diamante consegue riscar todos os outros minerais da tabela, e ele só pode ser riscado por outro diamante, pois tem um valor numérico mais alto entre todos eles. E é claro que existem outros minerais, né? E que não estão listados na tabela que a gente mostrou, como o granito e o mármore, por exemplo. Mas a dureza deles pode ser verificada tentando riscar eles com alguns dos já citados. Aí a gente vai saber se eles ficam acima ou ficam abaixo, por exemplo. E se a gente não puder usar essa metodologia para poder riscar eles, podemos usar os materiais que a gente tem em casa, como eu falei. Temos pregos, temos uma lima, temos a própria madeira do palito de fósforo, certo? Dá para fazer essa comparação por aí também. E, gente, falando em verificar, lembre de verificar se você já marcou sua presença aqui. Já marcou? O QR Code está aqui na tela, pode estar apontando a câmera para ele, para registrar a presença na nossa aula de hoje, bom? E é interessante também, gente, falar da importância econômica que os materiais trazem para a gente, certo? Alguns deles são muito utilizados e a gente nem sabe disso. O talco tem diferentes aplicações industriais, por exemplo. Ele passa pela indústria de celulose, onde é usado como pigmento, pela indústria de cerâmica também, onde ele faz parte dos acabamentos dos produtos. Além disso, aquele uso que a gente já conhece, que é o poder de desodorização e de limpeza que ele tem, usado como cosmético. E aí a gente tem a gipsita e a calcita, que são presentes em várias residências, sendo usadas principalmente na área da construção civil. Enquanto a gipsita, que é o gesso, é usado como revestimento de ambientes, a calcita é aplicada na parte estrutural da fabricação de cimento. Ela é responsável pelo endurecimento da argamassa. O quartzo, a areia, também é essencial na construção civil, mas ele possui outras aplicações tão importantes quanto. É usado na fabricação de vidro, de todos os tipos, lentes para óculos, fibra óptica, balanças de alta precisão, certo? E o diamante, por conta do seu valor 10 na escala de Mohs, é tão duro que é usado no revestimento de utensílios de corte na área médica, mas também na indústria de mineração, em brocas que perfuram rochas, além de ser uma pedra preciosa extremamente valiosa no mercado. Assim como esses minerais que citamos, outros, mesmo que não façam parte da tabela, têm suas devidas aplicações nas atividades humanas, com base nas propriedades que eles têm. Mas se a gente sabe que o diamante é o material mais duro que existe, por que não fazer uso dele na construção de automóveis ou aeronaves, por exemplo? Porque são cenários em que ocorrem choques constantes. Qual a sua opinião sobre isso? Por que não usar o diamante na construção de veículos que exijam resistência? Eu darei um tempo para você pensar, certo? E aí a gente segue com a aula. Bom, pessoal, o diamante não é usado na estrutura de veículos porque, apesar de sua dureza ser de alto nível, sua resistência a impactos é baixa. Poxa, mas como assim? Como o mineral mais duro do mundo pode não ser resistente? Pois é, de fato o diamante não suporta grandes impactos. E lá no início da aula nós explicamos que a dureza de um material é definida como sua capacidade de riscar outros materiais. Então, se a dureza não impede a quebra, então o que é que impede a quebra de um material? E é aqui que a gente conhece mais uma propriedade da matéria, certo? Estamos falando da tenacidade. Você já conhecia esse termo? Então me responde aí. No que consiste a tenacidade de um material? Mais um tempinho para você e seguimos com a aula.
Turma, a tenacidade é a capacidade de um material suportar um choque ou pancada sem se romper ou sem se partir. Vamos citar alguns casos para ficar mais claro? Vamos pegar como exemplo a casa de alvenaria. Quando o pedreiro faz a fundação, as colunas da casa, ele faz a massa de concreto usando cimento, areia e brita. Certo? Certo. Por si só, o concreto já é bem resistente ao fim do processo. No entanto, o pedreiro sabe que ainda é possível reforçar a estrutura. Então, ele adiciona um componente muito importante, que é o ferro. As colunas da construção são preenchidas com concreto, em volta de barras de ferro, tornando sua estrutura mais forte. É o que a gente chama de concreto armado. O ferro fornece maior tenacidade à estrutura, de forma que, caso sofra algum impacto, as colunas não se desfaçam, Não com facilidade, pelo menos. E aí a gente preserva a vida dos moradores dessa maneira. Outro exemplo está nas bicicletas. Na verdade, nos modelos que são voltados para competições, para prática esportiva. Uma bicicleta comum, gente, o quadro é bem básico, A gente tem as rodas possuidoras de aros e raios bem simples. E por que isso? Porque a estrutura dela é pensada apenas para o deslocamento. A pessoa usa apenas para se locomover, às vezes para lazer, Eventualmente precisa sair para alguma coisa. Já quem pratica esportes vai saltar, vai passar por terreno acidentado, vai cair várias vezes, precisando de maior resistência. Por isso, essas bikes são construídas com materiais mais tenazes, é uma construção diferente. E aí podemos ver que a tenacidade é uma propriedade diferente da dureza, Apesar de que, na linguagem popular, quando a gente pensa em algo duro, como dissemos lá no início da aula, um colchão, um pão, uma pedra, acabamos dando uma interpretação diferente do que aprendemos hoje, Então, a pergunta que fizemos lá no início pode ser respondida? O que vocês acham? Vamos trazer ela de volta, então. E aí, qual é a relação entre a dureza e a fragilidade de um material? Já descobriram? Gente, a resposta é a seguinte: a dureza é a capacidade de um material riscar outros de dureza inferior. Já a tenacidade, é a resistência a danos causados por choques e impactos. Um material duro não necessariamente é resistente, ele pode até ser frágil. Respondido? Bom, se você respondeu, vai ficar fácil fazer nossa atividade também. Se liga só. Nas 3 atividades exercidas pelo homem abaixo, temos diferentes profissionais e que usam diferentes objetos. Eu quero saber de vocês o seguinte: quais desses objetos precisam ter dureza ou tenacidade ou ambas as propriedades para cumprirem sua função? A gente tem no primeiro lugar o operador de britadeira, certo? Em segundo a gente tem o marmoreiro. E em terceiro a gente tem o carro de Fórmula 1, no caso, o piloto. Então, quem vai precisar de qual propriedade? Tempo para vocês, vou esperar um pouquinho. E aqui estamos nós para dizer que vamos começar pelo piloto de Fórmula 1. A gente sabe que a dureza é a capacidade de um material cortar outros. E seria muito bom para o piloto se o carro dele cortasse todos. Seria ótimo. Só que no sentido figurado, a gente está falando de ultrapassagem. Nosso piloto ele não precisa da dureza, porque ele não precisa de um carro afiado. No entanto, caso venha a sofrer algum acidente, ele vai precisar que o carro suporte esse impacto. Por isso, é dele a tenacidade. Agora, o nosso marmoreiro, que para quem não sabe, é o profissional que trabalha pedras de mármore, normalmente utilizando instrumentos cortantes nessa função. Para isso, a lâmina dele precisa cortar a pedra e, com isso, precisa também ser mais dura que ela. Então, a dureza é do marmoreiro.
Agora, nosso operador de britadeira, ele precisa de ambas as propriedades. Mas por quê? É simples, a britadeira é um aparelho que quebra rochas utilizando a força do impacto. Por mais que seja de metal, existem rochas metálicas também no solo, né? O metal é um material que aparece na natureza e tem dureza elevada. Caso ele encontre um solo com alta resistência, a própria britadeira pode sofrer danos. Então ela precisa de tenacidade. No entanto, mesmo essas rochas precisam ser perfuradas. Por isso, as britadeiras, gente, possuem raspas de diamante em suas pontas. Isso garante a elas a dureza para cortar as rochas que surgirem. Agora a gente pode revisar o que viu hoje, né? Vejam só. Hoje a gente aprendeu que a dureza de um material é definida por sua capacidade de riscar outros materiais, sendo a escala de mols a referência científica principal nesse sentido. Também aprendemos que minerais são usados nas atividades humanas e escolhidos com base em suas propriedades e finalidades, né, de acordo com as ações. A gente também viu que, apesar de fornecer capacidade de corte a um mineral, a dureza não lhe assegura a capacidade de suportar grandes impactos sem que venha a se partir. Por fim, vimos que tenacidade é a capacidade de um material suportar um choque ou pancada sem se romper ou partir, podendo ser fortalecida com o acréscimo de outros materiais à sua estrutura. E é isto. Curtiu a aula de hoje? Quer compartilhar seus saberes com a gente? Aponte a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela. Envie para a gente as atividades que você fez. Bora? Oitavo e nono ano, muito obrigado. Escala de mols, dureza de materiais, foi a nossa aula de hoje e eu espero que tenham aprendido bastante. Sempre tem algo novo que a gente precisa saber. Não esqueçam de registrar presença no QR Code que está aqui na tela, certo? Espero ver vocês na próxima aula. Fiquem de olho em nossa programação. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.